Ciência e Fé começa com você. Hoje estaremos falando da psicanálise. Fique ligado aí conosco, que a gente tem coisas muito legais para falar contigo, tá bom? Nós começamos agora o Ciência e Fé. E o Ciência e Fé traz hoje para nós a doutora Tânia. Ela é psicanalista também porque ela também é formada em História, Filosofia e Teologia. Ela faz parte do corpo docente aqui do nosso curso de psicanálise. Inclusive eu estou fazendo lá, né, doutora? Super legal. Que tem na diretoria o doutor Francis Bittencourt e também pastor Elienos na diretoria geral do Koinonia. O Koinonia tem um curso de psicanálise, das quais ela é uma das professoras aqui da Getsemane. Tudo bem? É um prazer estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. Está tudo bem. Você também é pastora aqui da Getsemane? Sou pastora aqui na Getsemane. Tenho culto às quinta-feiras, às 9 da manhã. 9 da manhã você tem um culto. Isso. E estou aqui também, né, como psicanalista, né, ajudando o pessoal aí da escola de psicanálise. Nós já entrevistamos aqui vários psicólogos e colegas seu da psicanálise, como o Dr. Francis e outros. Nós falamos muito da fé e da psicologia em si, da psicanálise em si. Mas hoje eu queria falar muito da psicanálise, né? Porque as pessoas, a nossa base, a base de quase toda a vida da psicologia, da psicanálise, da terapia em si, são os escritos, né? São os estudos de Freud. É certo. E ele traz assim, ele traz a base aonde todo mundo começa, geralmente naquela base freudiana, né? Dali se criam as escolas, né? Jung, Melanie Klein, o próprio Lacan, que vai na esteira do Freud até aprimorando algumas áreas e trazendo o pensamento dele. Mas mesmo a neuropsicologia hoje, ela também bebe no Freud. Enfim, até a turma da biologia também bebe nas águas do Freud. Por exemplo, o complexo de Édipo é uma coisa estudada cientificamente, pode-se provar essa estrutura que o Freud criou, né, que é o complexo de Édipo? Cientificamente eu não diria, pastor, mas eu penso que, de acordo com Freud, né, o complexo de Édipo, ele é o complexo nuclear de toda a sociedade. A sociedade começa ali, porque essa é uma das fases da criança onde há a identificação com os pais, né, das regras, dos princípios, para que mais tarde, um pouquinho, aconteça a formação do superego. Então, a formação do superego, ela só chega a partir do momento que a criança de 3 a 5 anos, mais ou menos, passa pelas fases, pelo complexo de Édipo, com a castração, com o limite imposto pelos pais, até chegar ao superego. Para explicar, para a gente começar lá no inconsciente lá atrás, né, que é o primeiro legado que ele traz, para nós essa estrutura psíquica, essa topografia psíquica, podia explicar para os nossos ouvintes, né, id, ego, superego. Como é que funciona isso essa estrutura psíquica no pensamento do Freud? O id, na verdade, isso é a estrutura topográfica de Freud, né? Ele começou o trabalho em 1900 e foi até 1920, onde ele refez esse trabalho e vai melhorar esse trabalho do id, ego, superego. Em 1920 ele vai falar que o id, né, é aquela parte nossa inconsciente, aquela parte onde está a libido, onde está o prazer, e o ego seria esse lugar onde há o ego tenta trabalhar com a instância do id, do superego, tenta, na verdade, fazer a demarcação ali, e o superego seria a questão do limite, das tradições mais familiares, né, onde a criança vai identificando-se com as questões das regras impostas pelo pai e até mesmo o jeito, né, os conceitos que são introjetados pela família. Então as pulsões nossas, que nem sempre são boas, né? Nós nascemos com pulsões, eu não chamo nem boa de má, pulsão de vida e pulsão de morte. Sim. Elas estão lá no id.
Sim. Quer seja até ela chama a criança de perverso polimorfo, quer dizer, ela tem uma pulsão, ela tem uma libido lá dentro daquele id e ela precisa vazar, né? Ali não seriam pulsões só boas, mas teriam pulsões perversas que podem ser trabalhadas. O que ele chama isso o de superego não não, tem... o id. Tá bom, eu quero te explicar o seguinte. O superego, ele tem como fator decisivo limitar essas pulsões. O homem sem superego é um homem totalmente pulsional. Tá? Então, o que acontece? A criança, quando ela nasce, ela vai introjetando as normas a partir dos pais e da sociedade que ela está inserida. E aí, sim, esse superego vai delimitando essas pulsões. Agora, as pulsões, elas são inatas, né? A criança já nasce com elas. E a função das pulsões é exatamente a realização e nem sempre é a satisfação, né? Então, por isso, pulsão de vida, pulsão de morte. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai sendo, vai deixando isso de lado, porque o ego dela vai sendo formado. A gente pode dizer, então, que uma pessoa que não tem uma boa formação do superego e que ela tem um ego dominado pelas pulsões, ela é uma pessoa, ela não se adapta socialmente, poderíamos dizer. Eu diria que o ego enfraquecido seria mais controlado pelo id. A pessoa que tem um superego mais forte, ela dá conta de, apesar de sentir as pulsões, sentir desejo, de sentir raiva, de sentir, seja qual for o sentimento, ela dá conta de introjetar dentro das normas vigentes. Ela sente, mas ela não joga no outro ou ela se prejudica. Agora, quando o superego é fraco, significa que o ego também, ele não está dando conta de fazer esse meio de campo. Das pulsões do id. Isso. Então, o que acontece? O superego, geralmente, ele tem que ser forte para controlar. Porque nós, na verdade, hoje, principalmente vivemos no século XXI, nós somos uma sociedade caracterizada pela pulsionalidade. Hoje o homem ele é muito mais pulsional. Então, o que acontece? O limite ele é necessário. Nós precisamos de um superego mais bem Sim, o limite ele é necessário, mas esse limite vem com os pais, né? Para que o superego seja, na verdade, tenha condições de dominar e controlar essas pulsões que vêm do id. E é interessante que a grande descoberta, o grande legado dele, que está dentro desse id também, é o inconsciente, né? O grande boom da psicanálise é o inconsciente. Não tem como eu falar de psicanálise sem tocar no inconsciente. Então, a partir de Freud vai estar dizendo que, através da escuta, eu posso, muitas vezes, tentar trabalhar aquela pessoa que lá atrás, até início do século XX, né, 1900 mais ou menos, todos ali eram considerados loucos ou doentes mentais. A partir da escuta é possível, sim, regredir, levar-se, chegar às fases psicossociais da criança e ver aonde que está a raiz da questão ali que está recalcada, né? Então, na verdade, o Freud ele é muito, ele é até hoje muito polêmico, mas não tem como falar em psicanálise sem Freud, porque a partir de Freud, a gente vai estar sempre falando do inconsciente, mas sem deixar de lado esse inconsciente. Esse inconsciente que vai demilitar a questão do inconsciente e do consciente, que é a psicologia. Aí ele vai nisso aí que ele faz toda a sua tese da topografia que nós falamos. Exatamente. Superar, quer dizer, o consciente e o inconsciente, ele cria essas três instâncias para nós podermos analisar, né? Grande parte do inconsciente é o id. Isso. Até Freud, nós, na verdade, falávamos apenas da parte consciente. Então, hoje nós sabemos, a partir de Freud, que o inconsciente ele é muito maior do que o inconsciente. O inconsciente é aquele estranho que me domina, que mora em mim, que habita em mim e que eu tenho necessidade de conhecê-lo. E para isso é o processo analítico, né, através de terapias, que a gente vai chegar nisso. Então, uma pessoa num processo terapêutico, ela tem muito mais condições de compreender aquilo que antes era incompreendido. Pois é, você viu no programa passado o próprio testemunho da doutora Tânia,
que você viu aí no programa passado, o testemunho dela, ela foi uma criança de rua, morou com a mãe na rua. Então você teve uma formação pulsional muito forte, mas depois você teve um superego que veio equilibrando, e a fé também ajudou, né? A fé ajuda na formação de um superego mais consistente, para dar mais apoio ao ego ali, para que o pulsional não prevaleça. Funciona? Olha, a questão do superego, no meu caso, ele ainda é um pouco incompreendido pela ciência. Se estuda muito a questão da resiliência, muito a questão, né, do como que o superego dá conta de se reestruturar e dá conta dos limites sem esse pai, sem essa mãe. Mas é algo que realmente é os poucos lúcidos, né, que o Kant já dizia. A nossa sociedade tem poucos lúcidos, o mundo precisa de mais lúcido. E a religião, no caso, ela vem realmente fortalecer isso. A religião, na verdade, muitas pessoas conseguem formar ou mudar o seu superego a partir de um processo de conversão genuína, que também creio que foi o meu caso, porque eu encontrando a religião, eu me convertendo, eu encontrei a Cristo. Então aquela figura, aquele ser faltante, que era o meu pai que me faltou, eu na verdade sublimei e joguei para Cristo. E aquele lugar de vazio foi encontrada a resposta, que é Cristo. A gente vai encerrar esse bloco aqui agora, para formar, a doutora Tânia vai mostrar para você a outra grande contribuição do Freud deu, que é a formação infantil, né? Essas são as fases psicossociais, né? De 0 a 6 anos, né? Freud tentou dividir essas fases para o desenvolvimento psíquico da criança. Mas vamos falar isso no próximo bloco, Okay. Já estão me falando ali que já acabou isso aqui. Você vai ver direitinho que até aos 6, 7 anos a criança já está numa base formada, né? Aí a doutora Tânia vai especificar aqui para você. Tá legal? Ciência e Fé volta agora.